Atos 2:42 é o texto no qual nós estamos meditando nesses dias. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Semana passada falamos sobre a doutrina dos apóstolos, que na verdade diz respeito a uma pessoa, a Jesus Cristo. Ele está expresso ali no Velho Testamento, no Novo Testamento, ali nos Evangelhos e nas epístolas. Paulo, por exemplo, diz lá em Coríntios que ele nada falava, nada quis ensinar para os coríntios, né? A não ser Cristo e este crucificado. Então, a doutrina diz respeito a uma pessoa. A doutrina também fala da forma, da conduta que devemos ter após fazermos parte ou entrarmos no reino de Deus, requer uma conduta. E as Escrituras, e fazendo um recorte bem específico, Mateus capítulo 5, 6 e 7 e Efésios 4, 5 e 6, compreende, no sentido de compacta, a doutrina de Cristo. Ali é o endereço para que nos direciona de como devemos nos portar diante do Senhor e diante dos irmãos. E esse texto de referência, o qual nós lemos agora há pouco, de Atos capítulo 2, primeiro vem a doutrina dos apóstolos e logo em seguida a comunhão. Irmãos, não é por acaso o lugar da comunhão. Por quê? Porque se a doutrina nos revela, nos mostra, nos aponta por onde e como devemos agir, a comunhão entre os irmãos vai ser a aplicação prática dessa doutrina. Comunhão, a palavra lá no original é koinonia, é estar juntos, é comer o pão, repartir o pão juntos. É um momento e o texto fala sobre isso mais adiante, de alegria. Mas, antes da doutrina dos apóstolos e da comunhão, aparece uma outra palavra, que é perseverança. Perseverar. Então, a igreja perseverava na comunhão. Por que perseverava? Porque a comunhão não é algo automático. Requer um esforço. Afinal de contas, cada cabeça é um mundo. Cada um tem uma maneira de agir. E quando nos juntamos, as personalidades, os temperamentos, eles afloram. E aí a doutrina dos apóstolos, ela nos aponta de como devemos agir. Por isso que requer a perseverança. Agora há pouco estava conversando com Alain, meu cunhado, falando que a gente só persevera naquilo que nos tira da condição de conforto. Ninguém persevera para tomar sorvete. Eu nunca ouvi ninguém falando assim, eu estou perseverando em dormir, eu estou perseverando em comer um bom prato. Não, a gente persevera com aquilo que limita a nossa ação. Limita, na verdade, o velho homem, a alma, o nosso ego.
Por causa disso, precisamos perseverar. E a comunhão, embora tem momentos de alegria, momentos de satisfação, mas ela requer também que nós perseveremos. Por quê? Porque, como dissemos, são o encontro de duas personalidades que precisam ter como referência Cristo. É muito bom ali na reunião, é muito bom aqui virtualmente, nos falando, mas basta em nos encontrar que a gente, e isso aflora. É aquela irmã que a gente, ou irmão que a gente cumprimenta e que não dá um retorno. É aquela outra pessoa que a gente liga e nunca recebe uma ligação de volta. Então, precisamos perseverar. E veremos aqui alguns pontos, na verdade, 4 pontos, e eu vou convidar a George e a Anderson, primeiramente Anderson, né, para nos ajudar nesses 4 pontos sobre a perseverança da comunhão. É com você, Anderson. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Falar de comunhão é muito bom. Primeiramente porque a comunhão é o combustível da igreja. É impossível que sejamos cristãos, discípulos de Jesus, sozinhos. É impossível. A gente vai perceber isso através da palavra, através do livro de Efésios e por toda a Bíblia. Deus quis, a morte de Cristo foi para restaurar a comunhão de Deus conosco e de nós uns com os outros, separar a barreira que havia, entre os gentios, entre os judeus, e a barreira que existia entre nós, a inimizade. Então, eu não posso ser cristão sozinho, é impossível, de acordo com a palavra. E aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho tem que ser em favor do outro. A comunhão fala de serviço ao outro, de estar com o outro. E a gente percebe, lá numa parábola que Jesus vai falar lá em Lucas 12, a parábola, na verdade, só quero pegar um trecho dela, a gente não vai ler, só vou falar da parábola, daquele homem que acumulou. Ele acumula muito dinheiro, muitos bens, e ele fala para a alma dele se regalar, se regozijar, porque ele já tinha o suficiente para viver, para desfrutar. Aí Deus vai falar assim com ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Eu queria frisar esse para quem será, porque a gente percebe que a vontade de Deus é justamente essa, que seja para o outro. E a gente vai perceber isso também em Efésios. Efésios lá no capítulo 4, versículo 28, vai dizer que aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter com que ajudar ao necessitado. Fala de ajudar o outro, fala de viver para o outro, de trabalhar para o outro. E outra coisa que a gente percebe também são os dons espirituais. Os dons espirituais é sempre para o outro, para a edificação do outro, uma palavra de sabedoria, uma profecia. O único dom que seria para nosso proveito é o dom de línguas, que a palavra diz. Mas os dons também é para o outro. Ou seja, eu não tenho como viver a vida de Deus sozinho. Até porque algumas coisas Deus fala com a gente enquanto a gente está só. Mas tem coisas que Deus só vai revelar enquanto estamos juntos, na comunhão. Quantas vezes Deus já falou comigo, por exemplo, lá no grupo com os irmãos da Zona Oeste, Márcia pega um texto para ler e eu nunca tinha reparado aquilo, ela nem fez comentário sobre o texto, mas Deus revela naquele momento ali na comunhão o que ele está querendo ali através da palavra. Então, assim, é necessário, é vital para a igreja a comunhão é o combustível. E eu não posso dizer que eu sirvo a Deus e não sirvo aos irmãos. É impossível. E a obra de Deus é basicamente a gente cuidar dos outros, é a gente servir aos nossos irmãos, é alimentar os nossos irmãos. Tem um texto que não é tão conhecido, e eu gostaria de ler, até porque ele não é tão conhecido, que está lá em Hebreus 6:10, que vai justamente falar sobre isso, sobre o cuidado dos irmãos. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu gostaria que os irmãos abrissem
até sublinhasse esse texto. Deus falou muito comigo há um tempo atrás, através desse texto, e isso muda, né, a nossa vida quando Deus fala com a gente passa a ter revelação e viver de acordo com a luz de Deus, né? Precisamos andar na luz de Deus, naquilo que Ele tem nos revelado. E Hebreus 6:10 vai dizer assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. De que forma eu evidencio o meu amor para com o Senhor? Vai falar que servindo aos irmãos, servindo aos santos. Essa é a forma de eu evidenciar o meu amor para o Senhor, né? Porque se eu falar que eu sirvo a Deus, né? Deus não vai ser mais Deus ou menos Deus se eu sirvo ou não, né? Mas quando eu sirvo o meu irmão, com certeza isso faz uma grande diferença na vida do meu irmão. Quando eu oro por ele, né? Quando eu intercedo, quando eu ajudo financeiramente, quando eu dou uma palavra de encorajamento, isso faz uma grande diferença na vida do meu irmão. Quando eu estou do lado dele, me alegrando quando ele se alegra, chorando quando ele está triste. E essa é a vontade de Deus. É necessário que vivamos em comunhão, né? Sem comunhão não tem como a vida de Deus flui em nós. E alguns aspectos necessários para que haja comunhão, Cal falou de 4 aspectos, né, que é necessário para que haja comunhão. Um deles é que a comunhão vai requerer de nós um esvaziamento, né? Se não houver renúncia da minha parte, se eu não me humilhar, se eu não for humilde, vai ser impossível ter comunhão. A gente precisa ter o mesmo sentimento, né, que houve em Cristo Jesus, né, que sendo Deus, ele não se apegou, não se aferrou à sua condição de Deus, antes se esvaziou, assumindo o quê? A forma de servo, né? Então, eu preciso servir aos meus irmãos, eu preciso me esvaziar, eu preciso me humilhar, até porque a base da comunhão, eu creio que seja o perdão. Cal falou um pouco sobre os conflitos que acontecem, né? E, de fato, quem pode mais nos ferir, nos machucar, são as pessoas que a gente mais ama, né? São essas as pessoas que podem efetivamente nos ferir. Mas o que a gente precisa fazer? Né? Perdoar. Né? A gente precisa perdoar o irmão. E Jesus vai falar, até lá no Sermão do Monte ou da Montanha, né? Se você souber que seu irmão, você for dar uma oferta e lembrar que seu irmão tem algo contra ti, né? Deixa a tua oferta e vai reconciliar com teu irmão. Então, deixa a oferta, se eu sei que meu irmão tem algo contra mim. Interessante que o texto não fala se eu fiz algo contra o irmão, se eu errei contra o irmão. Claro que se eu errei contra o irmão, eu preciso pedir perdão, isso é óbvio, não preciso pedir perdão porque eu errei. Mas ali não fala somente se você errou, fala se você souber que seu irmão tem algo contra ti. Né? O Senhor fala para você ir até ele. Né? Então, irmãos, isso requer o quê? Esvaziamento. Né? Isso requer humilhação da nossa parte, né? Para que haja comunhão. Se não houver humilhação, se não nos esvaziarmos, se não formos quebrantados, vai ser impossível. Né? Porque muitas vezes, qual é o risco da gente se apegar às nossas razões, se apegar que estamos certos e não nos humilharmos e não fazer o que Jesus mandou, que é perdoar, que é pedir perdão, para que há, e quando eu digo pedir perdão, não é nem justificar que você está certo, que você não fez nada, é simplesmente pedir perdão, né? Muitas vezes deixar o irmão falar, desabafar e pedir perdão somente. Né? A gente precisa manter a comunhão, até porque a segunda característica, o segundo aspecto, para que possa haver comunhão, é andarmos na luz. Né? E lá em João 7, não precisa abrir, que é muito conhecido, vai dizer, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, que para que o sangue de Jesus me purifique, ou nos purifique de todo pecado, é necessário que eu tenha comunhão com os irmãos. Sem comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus não me purifica,
Porque o sangue, a gente sabe que o sangue, ele precisa de veia, precisa de artéria. E as veias e as artérias, onde que está? Está no corpo. Então, eu preciso do corpo. Eu preciso dos irmãos. E sem a comunhão, sem, aí, claro, eu estou fazendo, voltando de trás para frente o texto, né? Para que o sangue de Jesus nos purifique, é necessário ter comunhão. Agora, para que eu possa ter comunhão, é necessário o quê? Que eu ande na luz. Né? Se eu não andar na luz, eu não tenho como ter comunhão com os irmãos. E andar na luz fala de várias coisas, mas uma delas que é bem frisada e que os irmãos sabem é ter uma vida transparente. Mas, claro, eu entendo que andar na luz está muito além disso, né, de ser transparente com o irmão. Para mim é só um aspecto, é apenas um aspecto, até porque Jesus andou na luz, né, o tempo todo, ele nunca pecou, né? Então, ser transparente é apenas um aspecto. Então, a gente precisa andar na luz. Andar na luz, para mim, é andar no amor de Deus, é andar na revelação que o Senhor tem nos trazido, inclusive ser transparente uns com os outros. E é interessante também que lá em 1 João, vai dizer assim, 5,16, se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida. Eu queria frisar aqui desse texto, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida. Fala o que também, novamente, de comunhão. Eu preciso do meu irmão para orar por mim. Eu preciso que o meu irmão ore e peça a Deus por minha vida. Né? Quando eu caio, quando eu erro, quando eu peco, eu preciso que o meu irmão ore por mim. Então é muito importante, irmãos, a comunhão, andarmos juntos, né? Mas para isso é necessário, né? Eu falei de dois aspectos, né? Um é a questão do esvaziamento, nós precisamos nos esvaziar, né? Nos humilharmos, pedir perdão quando necessário, né? Sermos humildes, né? Como a palavra nos ensina, andar como Jesus andou, né? E também eu preciso andar na luz, né? Sem luz é impossível eu ter comunhão com meu irmão. Não tem como eu ter comunhão e estar andando nas trevas. É impossível. Se eu ando nas trevas, eu vou querer me afastar da luz, me afastar da comunhão. Então, irmãos, vamos andar na luz, né? Ter uma vida na luz, uma vida diante do Senhor, uma vida diante do altar de Deus e uma vida de comunhão, para que o sangue de Jesus, na comunhão, no corpo, nos purifique de todo o pecado. Não é isso, Carl? Amém. E o interessante, Anderson, nesses pontos que você acabou de abordar, por exemplo, a questão do quebrantamento, da renúncia, né, que o andar junto provoca. A Bíblia nos compara, ou compara a igreja como um pão, né? Está lá descrito em Coríntios, livro de Coríntios. E se a gente pegar o pão como fazendo uma analogia, como é que se processa para chegar aquele pão bonito? Primeiro é o trigo. Então, o trigo precisa ser moído. E esse moer, ele não se dá de maneira única. Ele é moído juntamente com outros. É a nossa realidade. Chegamos no reino de Deus como cada um de nós, como um grão de trigo. E depois desse trigo ser moído e chegar a um ponto de massa, de ser amassado, ele vai para o forno. Ele é assado. Então, a vida num reino é um processo, por isso que não dá para viver, como você bem diz, Anderson, viver o reino, viver o cristianismo sozinho, não dá. Eu preciso do outro, é o outro que vai tocar na minha vida. Eu vou me esvaziar. É muito bonito, ô irmão, eu te amo, ô irmã, você é isso, e me mandar uma mensagem de zap, é lindo. Mas e no dia a dia? Quem é que vai falar para você? Quem é que vai falar assim, Anderson, ó, você, rapaz, eu vi você fazendo isso, ó, não é bom. Então é a igreja que faz isso conosco. Então somos moídos, estamos assados. E o segundo ponto, Anderson, que você trouxe,
é muito pertinente a respeito digamos que você falou sobre andar na luz, né? Você pegou aquele texto também que está lá em João, 1 João 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Fala também, Anderson, de transparência. Ô, irmãos, nesse mundo virtual, da aparência, tem um termo que se utiliza, Photoshop, que as pessoas aparentam ser, uma coisa é na realidade, no físico, outra coisa é no virtual. Eu me refiro aqui à aparência física, mas também se aplica à nossa personalidade, ao nosso comportamento. Todos os dias, aí tá na mídia, separação de artista, não sei o quê. Por que isso? Porque não há transparência. Não há transparência, se deixar ser conhecido. E deixa eu falar uma coisa, ninguém gosta, porque você acaba se expondo. É igual casamento. Ninguém casa para ver se vai dar certo. É uma aliança, você bem disse, Anderson. A comunhão é uma aliança. Estamos caminhando para 16 anos, eu e Thay, de casados. A cada dia ela vai me conhecendo. A cada dia eu também a conheço. Eu passo a conhecê-la. E nós temos uma aliança em Cristo. E aí ela me ajuda a negar a carne, a minha vontade, as manias. E de igual sorte ela também. E aí não é casar para dar certo. Deu certo mediante a Cristo. E por causa de Cristo, a minha esposa, as nossas esposas, vão nos ajudar a seguir. Glória a Deus por isso. George, nos apresente os outros 2 pontos, por favor. Boa noite mais uma vez. Graças e paz aos irmãos que eu não vi no começo. A gente vai falar sobre mais 2 aspectos aí, né? Que faz parte desse processo de comunhão mesmo. A Carl falou aí sobre a questão da presença de Cristo no relacionamento, é que faz dar certo. Na verdade, é Cristo, né? A doutrina dos apóstolos sendo aplicada, a doutrina sendo Jesus, sendo aplicada no nosso dia a dia, é que a gente consegue andar por todos esses processos, é que a gente consegue viver de forma plena e leve. A palavra fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Ou seja, quando Cristo, né, quando a gente carrega o fardo de Cristo, ele se torna leve. Tem situações que são necessárias. Um dos primeiros pontos que Jesus fala para a gente, né, uma das primeiras condições para viver como discípulo dele, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, né? Tome a sua cruz dia após dia e me siga. Então, é uma condição, a gente não pode mais viver da maneira como vivíamos, no nosso individualismo, no nosso egoísmo. Então, um terceiro ponto que a gente pode aplicar nessa vida de comunhão, nessa vida de igreja, é entender que a aliança e a renúncia, ela faz parte do processo de comunhão. A comunhão requer aliança e renúncia. E a gente vai ver um pouquinho, através de alguns episódios aqui da palavra, esse princípio sendo aplicado, né? A gente não está tirando isso do nada, né? A palavra do Senhor é que nos traz essas verdades. E aí é interessante salientar que tudo começa, eu acho que a gente falou um pouquinho na semana retrasada sobre perseverar. Perseverar é uma palavra que vem sendo martelada
na nossa mente aí, desde o início do ano, a gente vem conversando um pouquinho sobre perseverar, perseverança, romper, caminhar mais um pouco. E aí, nesse texto de Atos 2, tudo começa com a perseverança. Porque o que é mais fácil é não viver a comunhão, é não renunciar, é não fazer aliança. Tudo que é ruim é mais fácil fazer. Mas o que exige, o que o Senhor deseja para nós requer perseverança mesmo. E aí, como eu falei, aliança e renúncia, ela a gente pode colocar como terceiro aspecto dessa vida de comunhão. Aliança porque a partir do momento que eu vivo para o Senhor, que eu decido viver para o Senhor, eu passo a ter um compromisso com o meu irmão, né? A partir daquele momento, a preocupação dele passa a ser a minha preocupação, a luta dele também é minha, né? E isso precisa ser uma verdade. De imediato, para a gente, né? Quando eu me converti, eu lembro que após o batismo era tudo novo para mim nesse sentido. Mas aos poucos eu fui vendo esse compromisso sendo assumido pelos irmãos mais maduros comigo, e aí eu comecei a perceber e a viver isso. Eu me lembro muito que Sônia, sempre que a gente ia caminhando do lugar de reuniões lá do céu, ia caminhando para o Jurema, aí a gente vinha conversando, eu, Anderson, vinham alguns irmãos, eu lembro que Sônia falava, Anderson, relaciona com o dia hoje, Anderson. Não sei o que, eu não sei se Anderson se recorda. Mas, de fato, ela estava, na verdade, só lembrando, Anderson, da responsabilidade da aliança que a gente tinha em Cristo, né? Olha que legal. Talvez, assim, no momento a gente nem faz a ligação, mas a gente aprendendo, né, que na verdade é isso, a gente tem uma aliança. Que é feita não porque eu quero, mas porque Jesus fez. Isso aí eu não posso abrir mão, né? Através do sangue de Cristo. E renúncia, porque eu fui crucificado com Cristo, né? Eu fui crucificado com Cristo. E ali na cruz ficou meu individualismo, meu egoísmo, a minha própria vontade, né? Através da renúncia, eu mostro que eu abri mão do meu eu para passar a viver o nosso, né? Não é mais meu, é nosso. Não é mais meu problema, é nosso. Não é mais minha angústia, é nossa, né? E isso só é verdade, só é verdadeiro na comunhão, né? A gente vê esse princípio sendo bem aplicado, eu acho muito legal na vida de Jonatas e Davi, né? Depois os irmãos podem ler, anotar aí, eu vou ler rapidinho, mas tem um versículo, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, que diz assim, e sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, pai de Jonatas, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Eu acho legal essa aplicação, porque ela tem o mesmo sentido do versículo de Atos, capítulo 4, versículo 32, que diz assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. Mesmo sentido, esse mesmo, tendo um só coração e a alma da multidão, é o que aconteceu com Jonatas e Davi. Davi, ele vinha ali de ter vencido Golias, de ter se colocado como um servo do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos. Ele chega perante a multidão ali e fala que esse incircunciso, que acha que é alguma coisa para levantar a voz contra o povo de Deus, derruba o gigante. Eu acho que Theo conta essa história melhor do que eu. Mas Jonatas, ele viu que era mais do que um pastor. Jonatas, ele viu que era mais do que um jovenzinho. Jonatas viu que aquele homem
de fato, era um homem separado por Deus para governar o povo de Israel. E Jonatas não quis se colocar na frente da vontade de Deus. Então, o que é que ele faz? De imediato, mesmo tendo o direito do trono, ele entrega na mão de Davi, né? Ele não era mais dele. A comunhão começou ali através da renúncia. A gente vai ver no versículo 4 de 1 Samuel. Eu li 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. No versículo 4, diz assim: e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E o que eu acho legal nesse ponto é que a gente vê Jonatas se entregando itens, né? Entregando itens para Davi. Mas na palavra a gente sabe que nada está ali por acaso. Se foi colocado ali essa seleção de itens, cada um tem o seu significado. Eu sou muito apaixonado pela forma como o Senhor tem de comunicar aquilo que a gente precisa viver hoje, né? O Velho Testamento nos trazendo a realidade da nossa caminhada nos dias de hoje. E a gente vai ver que a primeira coisa que Jonatas entrega para Davi é sua capa. A capa, vou passar por alto aqui, né? Assim, daria para a gente ficar só nesse texto aqui, sabe? Mas só para a gente poder entender esse versículo, começa dizendo que Jonatas se despojou, ou seja, ele entregou, ele não queria mais para ele renunciou a sua capa e entrega para Davi. O que é a capa de Jonatas? A capa, naquela época, era o que representava a autoridade. Quando ele andava nas ruas com aquela capa, as pessoas o reconheciam como o herdeiro do trono. Esse cara é o cara que vai ser o nosso rei. E ele pega essa capa e entrega para Davi como reconhecimento, né? Como renúncia. Primeiro ele amou Davi, né? Ele recebeu Davi e ele entregou o seu direito, né? de trono. Aí depois fala que Jonatas entregou para Davi também as suas vestes. E o que são as vestes? As vestes é o que está por dentro, né? Tem a capa e o que está por dentro. E é justamente na nossa vida, no nosso relacionamento, na nossa comunhão, nós precisamos nos fazer conhecidos por dentro também para os nossos irmãos. Né? Nós precisamos nos mostrar quem somos. Antes falou sobre o andar na luz, sobre caminhar na luz de Cristo, né? Revelar o caráter de Cristo, andando na luz, confessando os nossos erros, buscando ajuda. E é isso que Jonatas quer revelar para Davi quando ele entrega as suas vestes e ele entrega a sua espada. A espada, naquela época, representava a sua segurança. Ou seja, Jonatas está dizendo para Davi: eu me sinto seguro do seu lado, eu me sinto seguro quando eu estou contigo, né? Você é meu irmão. Ele entrega o arco. O que é o arco? O arco, naquela época, era usado para caçar, né? Para caçar, para trazer o sustento para a mesa. E aí, quando eu digo para Cal, o que eu tenho é seu, né? E eu me sinto muito à vontade contigo, que eu sei que é recíproco. Foi feito na aliança, né? É automático, né? E o cinto representa a justiça, né? O nosso senso de justiça. E aí a gente entende e divide na comunhão. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. A nossa justiça é Jesus, e nós temos isso em comum, né? Trazendo também, eu acho que um exemplo muito bacana também, que traz esse princípio da renúncia na comunhão,
Noemi e Ruth, né? A gente tem aquele texto de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: disse, porém, Ruth, não me insista para que eu te abandone e deixe de servir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. E aí a gente vê esse texto, ele se transformou em música romântica, né? Que em casamento é muito comum ter alguma música, ou então em convite de casamento. Eu já vi em convite de casamento esse texto, né? Para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. Ninguém imagina que quem não tem ali o relacionamento com a palavra, com a Bíblia, não imagina que esse texto é uma fala de uma nora para sua sogra, né? Todo mundo pensa que é uma relação ali de romântico, mas na verdade ele tem mais a ver com relacionamento, comunhão, renúncia, do que propriamente romance, né? Ele tem mais a ver com comunhão, aliança, do que propriamente com romance. Então, a gente vê nessa relação de Noemi, só para a gente contextualizar, né? Noemi tinha 2 filhos, era casada, tinha 2 filhos, os 2 filhos casados. Noemi fica viúva e as suas 2 noras também. E aí Noemi, ela fala, pô, vocês não têm mais vínculo comigo, seus esposos morreram, vocês podem voltar para a terra de vocês e casar novamente, sei lá. Não precisa me seguir, eu vou voltar para o meu povo, vocês vão para vocês. E aí a primeira nora fala, eu vou mesmo, vou para a casa de meus pais. Mas Ruth não, Ruth fala, não, peraí, Neca, eu vou contigo, para onde você for eu vou. Estou contigo e não abro, Noemi. E pela insistência de Ruth, Noemi leva, né, Ruth de volta com ela, para a sua nação. E aí a gente vê que essa insistência de Ruth não foi só a insistência, mas a sua abertura em renunciar a alguns aspectos que, trazendo para a nossa realidade hoje, também é necessário, né? Para que haja comunhão, para que houvesse esse compromisso entre eles. Ruth, ela precisou abrir mão da sua cultura, Ruth abriu mão das suas origens, Ruth abriu mão da sua forma de pensar, da sua característica cultural, para ir aprender outra cultura, para ir viver outra forma com sua sogra, né? Ruth abriu mão até mesmo da sua fé, da fé que o povo dela professava, para viver aquilo que Noemi entendia. Ruth abriu mão da sua autodeterminação, E aí, trazendo para a nossa vida, eu acho que é um dos aspectos que mais interfere, né? É abrir mão do meu eu, é abrir mão do que eu penso. Eu penso assim, fulano pensa do jeito dele, né? Mas para que haja comunhão, é necessário renúncia, e inclusive desse ponto, né? Ruth abriu mão de seu destino. Ela falou, eu vou no destino de Noemi. E ela abriu mão de descansar sozinha, né? Ela abriu mão de descansar no meio do seu povo, na sua parentela, no lugar onde ela nasceu. E essa renúncia, né, a gente vai ver que Ruth se casa novamente, né? E apesar de não fazer parte
né, do povo judeu, Noemi, ela entra na genealogia de Cristo. Noemi, Ruth, ela passa a compor a genealogia de Cristo, né? De Noemi ali, Jesus vai vir lá na frente. Então, uma renúncia que foi bênção, né? Na vida de Ruth. E assim, nós precisamos identificar, irmãos, trazendo para o aspecto prático, na nossa vida, né? Que temos uma aliança e que precisamos renunciar muitas vezes, e renunciar até mesmo a nossa razão, né? A gente vai ver mais para frente um pouquinho Jesus aplicando isso, né? Lá em Filipenses. A comunhão com os irmãos requer também, e eu até comentei um pouquinho ontem, Camille, claro, não vão se lembrar, Andressa, que mais? Felipe, Bia. Eu comentei um pouquinho ontem também que a comunhão com os irmãos, ela requer comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela se aplica na comunhão com os meus irmãos também. A comunhão com os meus irmãos, ela se inicia na minha comunhão com Deus. Logo, se eu não vivo a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja ela não vai existir. Eu acho que uma aplicação prática que é muito visível, assim, às vezes a gente vê alguém que está andando bem, batizou, está, sabe, ali em tudo, aniversário de boneca, velório, quer estar em tudo. E aí, de repente, aquela pessoa começa a sumir. Na maioria das vezes, vai ser por falta de comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela leva a se afastar da comunhão com a igreja. A gente vê também se aplicando isso, né? Jesus traz esse princípio em Mateus, capítulo 5, versículo 23 ao 25, que ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. Um versículo conhecido, né? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Então, a gente vai ver que a oferta ela é boa e ela faz parte do contexto de culto a Deus, né? A gente sempre lembra aquela frase que já me costumo dizer que o culto ele está ligado também à palavra custo, né? Se o meu culto não me custa, não é um culto. Precisa custar, precisa sacrificar, né? Afinal de contas, o que era sacrifício não era doar o melhor antes, lá no Velho Testamento, não pode ser diferente hoje, né? Mas antes do culto, Deus deseja o culto que nasce no meu coração. E num coração que tem mágoa, que tem rancor e que tem uma diferença, ou melhor, uma indiferença com relação ao meu irmão, nesse coração não pode nascer culto, né? O culto oferecido a Deus com o coração amargurado, com inimizade, na verdade, nem chega, né, perante o Senhor. Ele rejeita esse culto. E a gente vai ver isso aplicado no texto de Amós, capítulo 5, versículo 21 até o 23. Amós 5, 21 a 23. Quando Deus diz assim para o povo de Israel: eu odeio, desprezo as vossas ofertas. Olha a seriedade disso. Eu odeio, desprezo as vossas ofertas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro, não chegarão para mim como aroma suave.
E ainda que vocês ofereçam holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Ou seja, o povo se achegava a Deus com o coração sujo, com o coração cheio de amargura contra o meu irmão. Eu me recordo que lá na UBC tinha uma congregação, eu não estou me recordando o nome agora, mas assim, tinha um título, né, tinha uma denominação, aí alguns irmãos simplesmente não queriam mais andar, e aí, próximo, acho que nem 100 metros de distância, eles abriram outro ponto e colocou o mesmo nome, só que mudou uma letra. Mudou uma letra na palavra, escreveu errado ainda. Mas ele queria dizer, na verdade, essa congregação é nossa, né? Esse pessoal que está lá não tem vínculo com a gente, nosso pastor é o Senhor, ainda usa da religiosidade, né? Deus é quem está sobre nós e, enfim, eu me submeto a Deus. Só que o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento vertical, ele está ligado ao horizontal, né? O que é reconciliar? Se não, restaurar a amizade que estava perdida. A palavra reconciliar, na palavra, ela está ligada a esse ponto. Reconciliar aquilo que estava... Restaurar aquilo que estava quebrado, né? Jesus veio para nos reconciliar com Deus e nos reconciliar com os nossos irmãos, como antes bem colocou, né? E nesse texto de Amós, a gente vai ver 3 princípios muito importantes. Primeiro, que eu até comentei com a Drica hoje, às vezes a gente inverte a ordem das coisas. A gente vai ver nesse versículo de Amós capítulo 5, 21 a 23, que amizade, relacionamento, comunhão é mais importante do que culto. E às vezes a gente dá mais valor, aí a gente vai ver, né? Parece até heresia. A gente vai ver por que é mais importante. De errado com âmbito, se eu ferir em alguma coisa e não conserto, o orgulho enche meu coração de forma que eu não vou até meu irmão. Corrigir, reconciliar, esse culto não é agradável a Deus, como a gente viu em Amós, né? Relacionamento é mais importante do que oferta. A gente vai ver Deus recusando a oferta de Saul. Por quê? Porque era uma oferta fruto de orgulho, fruto de desobediência. Deus falou com Saul: Saul, destrua tudo lá dos amalequitas, eu não quero nada. E aí Saul pega os bois gordos ali e oferece um culto a Deus, só que aquele culto não agradava a Deus, que era fruto de desobediência. Daí a gente tira, de fato, a gente entende que o meu relacionamento com o meu irmão é muito mais importante do que a oferta, porque a minha oferta, se for colocada sem eu corrigir com o meu irmão, aquela oferta não é aceita por Deus. E o terceiro ponto é que eu não preciso pedir perdão das coisas que eu não fiz, mas dos sentimentos que eu causei. Se eu machuquei sem perceber, e isso é possível, perfeitamente possível, ofendi Anderson. Não era a minha intenção. Eu falei, esse Anderson é um flamenguista. Anderson não gostou, mas eu sei, embora no meu coração seja uma coisa, Anderson não vai ligar para isso, ele não gostou, né? E eu sempre bati nesse ponto, já conversei com alguns irmãos, a respeito até de brincadeiras que a gente precisa tomar cuidado, né, no nosso relacionamento.
E o que eu acho mais legal é que isso a gente só conserta no relacionamento, na comunhão mesmo. Então, eu sempre, desde muito tempo, eu trago isso comigo e sempre conversei com alguns irmãos. Se eu faço brincadeira com alguém e de imediato eu percebo que aquela pessoa não gostou, acabou. Eu não vou continuar, insistir naquela brincadeira sabendo que a pessoa não gostou. Ah, não, mas não tem nada demais. Isso aqui, não. Se o irmão não gostou, se ofendeu, me perdoa. E eu não posso justificar o meu perdão. Ah, me perdoa, mas eu acho que você... Não, perdão, me perdoa, eu errei. Me perdoa. Vamos reconciliar, vamos restaurar a nossa amizade, vamos restaurar a nossa comunhão, né? E a gente vai ver no texto de Filipenses, né, para concluir aquilo que eu queria falar com vocês, no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 7, catequese, né? De sorte que haja em vós, né, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens. E aí, em outras palavras, o que aconteceu? Jesus, ele abriu mão da sua glória por amor aos amigos que ainda nem eram amigos, né? Mas ele amou e se entregou para cuidar de nós. E eu queria finalizar dizendo, alguém comentou, não sei se foi Carl, foi Anderson, mas esse é o padrão de comunhão que o Senhor espera de nós. Esse padrão dado em Filipenses 2, de 5 ao 7. Abrir mão, né? Não ter nada por usurpação, se esvaziar, ser servo. Esse é o padrão de Jesus e é o padrão que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia, né, cara? É isso aí. Então, só para a gente organizar, né? A gente está chegando aqui à conclusão. Anderson falou sobre a comunhão requer quebrantamento e sobre a comunhão requer andar na luz. George falou sobre a comunhão requer aliança e renúncia. E aí, Gel, você trouxe muito bem como referência, o relacionamento mais conflituoso que existe na face da Terra. A nora e a sogra. Existe um relacionamento menos conflituoso do que esse? Não. Mas o Senhor nos mostra na palavra que é possível. É possível. A comunhão se faz disso, dos diferentes. Não é só dos iguais. E o último ponto, Gel, que você trouxe, foi a comunhão com os irmãos requer comunhão com o Senhor Jesus. E a comunhão com o Senhor Jesus requer comunhão com os irmãos. Ou seja, é uma dependência de relacionamentos. E você foi muito preciso, George, quando você trouxe na prática. Olha, graças ao bom Deus, que a Bíblia fala assim, amai uns aos outros. Porque se torna possível. Porque Jesus não colocou lá, gostai uns dos outros. Ô, irmãos, gostar, aí é outra coisa. Amar supera o gostar. Eu vou servir o irmão não é porque eu gosto. Eu vou servir o irmão porque eu amo, porque a Bíblia fala para eu amar, porque eu tenho que servir. E uma das características, Gel, desse contexto, né, desse relacionamento de amar, é tomar o exemplo de Jesus. Você pegou Filipenses, capítulo 2, mas tem um outro endereço assim que é muito preciso, que Jesus fala assim lá em Mateus 11, ele fala que para aprender com ele que ele era e é manso e humilde. Os irmãos sabem que mansidão é a capacidade de alguém não
apresentar um risco. Uma criança está ali brincando com as outras, fala, não, aquela ali eu posso deixar, porque ela é mansa, ela não oferece perigo. E a Bíblia fala para aprendermos com Jesus, sermos mansos e humildes. Humildes, os irmãos também já estão assim muito sabidos. Mas eu queria falar de humildade de uma outra maneira. Você quer ser uma característica de uma pessoa que não é humilde, é aquela pessoa que fica falando dos outros. É uma característica, ela pega para falar dos outros. Só tem um espaço na Bíblia para você falar de uma outra pessoa. Sabe quando? Quando você estiver de frente ao espelho. Aí sim, se fala dela. Mostre, revele os defeitos dessa pessoa diante do espelho. Aí você pode. Mas diante de um contexto geral, uma pessoa humilde é uma das características. É aquela pessoa que não fica falando, não fica destacando, colocando em relevo os defeitos dos outros. Gente, quem mais tem defeito? Deixa eu falar uma coisa aqui, sou eu. É muito fácil eu olhar os defeitos dos outros, muito fácil. Mas acontece que eu sou cheio de defeitos e quem convive comigo sabe de cada um deles, com nome e sobrenome, e em ordem alfabética. Então precisamos, nesse nosso... Por isso que temos que perseverar na comunhão, porque requer um esvaziamento, requer essa comunhão. Interessante, eu sair um pouquinho aqui, é que o meu relacionamento, por que nós nos chamamos de irmão? Por causa de Cristo. A obra de Cristo nos leva a essa comunhão. E essa comunhão também é sustentada pelo meu relacionamento com Deus. E aí, Gel, esse texto que você trouxe, de Mateus, quando for entregar a oferta, não é que se você tem um problema com o irmão, né? Se você souber que o irmão tem um problema com você, vai até ele. Mas, então, depende. O texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, fala de oração. Se o marido tem um problema com a esposa, as orações são interrompidas. Por isso que eu tenho que tratar bem minha esposa, para que minhas orações possam subir direto, né? Eu trato bem minha esposa. Preciso. É uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. Precisamos ser transparentes, precisamos andar nisso. E eu queria, chegando assim ao final, dizer o seguinte: hoje há uma linguagem no meio da psicologia falando que devemos evitar as pessoas tóxicas, os relacionamentos tóxicos. Mas deixa eu falar uma coisa. Uma maçã, quando você come, tem aquela sementinha, que é desprezada. Naquela semente tem cianeto, que é veneno, e muitas outras. Essa farinha que nós, enquanto baianos, gostamos, a raiz ela tem substâncias tóxicas. E essa sociologia, essa psicologia moderna falando para a gente evitar. Evitar é cada um ir para o seu quarto. O que a gente tem que fazer? Trazer Cristo para esses relacionamentos. E vou lhe falar uma coisa: lugar de gente tóxica que precisa se desintoxicar é a igreja. A igreja é cheia de problemas, mas é o lugar que as pessoas são restauradas. São restauradas. E eu amo a igreja, eu amo os relacionamentos. Estou tão assim sentido nesse tempo que a gente não pode, de uma maneira mais geral, né, de estarmos juntos, mas em alguns ensaios. Aqui em casa, semana passada, Carlos esteve aqui com a família, tivemos um bom relacionamento.
Enfim, perseverar na comunhão tem uns benefícios, mas tem um preço a pagar. E precisamos estar em Cristo para dar esses passos. Amém. Deus é bom e misericordioso para com todos nós.